Boa tarde, Pepo. Eu vou ler para você o termo padrão de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste ou confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início de divulgação da sua entrevista. Você está ciente dos termos do texto de esclarecimento? Sim, então. Foi bem claro o assunto. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, ciente. Você concorda que sua identidade seja revelada na divulgação do material ou prefere que seja usado um pseudônimo? Concordo da divulgação. Você concorda que as informações prestadas nessa entrevista possam ser utilizadas e divulgadas para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Concordo. Você autoriza o uso de sua imagem no caso de divulgação do material? Autorizo. Você está ciente de que tem o poder, neste ou em qualquer momento até o fim da entrevista, de definir a partir de que caso seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? Estou ciente. Então tá, então. Divulgação imediata. Certo. Mas se tu, no fim, mudar de ideia, tu pode decidir à vontade, tá? Bom, então nós vamos passar agora para as perguntas. Elas são bem abertas, Pepo, tu fica bem à vontade para comentar. A primeira é um pedido para que tu fale um pouquinho a respeito da tua trajetória de formação e profissional que acabaram te levando a ocupar o cargo que tu ocupas hoje, né? Um pouquinho sobre a tua formação acadêmica e os lugares por onde tu já trabalhaste até então. Bom, eu sou jornalista formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, em 1987. Eu atuo na área do jornalismo já há 34 anos, mais ou menos, na área do jornalismo. Atuando em empresas da área de comunicação, eu atuei por 2 oportunidades no Grupo Editorial Sinos, que é da minha região, sou de São Leopoldo. Então, eu fui onde eu comecei como repórter, né, repórter da editoria de polícia, depois fui para a editoria de geral, fui chefe de reportagem, pauteiro, e anos depois eu voltei na mesma empresa a ser gerente da redação. Em 89 eu comecei também a atuar como assessor de imprensa em órgãos públicos, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal de São Leopoldo, onde fui também chefe de gabinete. E depois atuei na Assembleia Legislativa como coordenador de comunicação da bancada do PMDB na época. Fui depois coordenador de comunicação social na Secretaria da Fazenda entre 2015 e 2018, né? E desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2019, fui convidado para assumir a coordenação aqui da Secretaria do Planejamento. Nesse meio tempo também eu tenho uma empresa na área de assessoria de consultoria em comunicação, e eu atuei muito assim em empresas ligadas à área ambiental. Eu desenvolvi projetos de responsabilidade socioambiental, cuidava dessa parte da empresa, da comunicação e os projetos de responsabilidade socioambiental de uma empresa que atua nesse ramo atua no ramo de resíduos industriais aqui no estado. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. E veio a minha ligação com a questão do enfrentamento da Covid, da pandemia, foi porque o Comitê de Dados, que é um dos canais mais atuantes
do governo do Estado no enfrentamento da pandemia, ele está sob o guarda-chuva aqui da Secretaria, e é aqui também na Secretaria que surgiram os primeiros embriões de projetos bastante pioneiros que o Estado do Rio Grande do Sul passou a adotar nesse enfrentamento da Covid. Cito apenas dois mais importantes, assim, que acabaram sendo referência para outros estados e outras prefeituras do país, aí, que é o modelo de distanciamento controlado, que todo mundo conhece pelo modelo das bandeiras, né? Cada bandeira definindo o risco de contágio, o risco de avanço da doença, e também um estudo, um projeto bastante pioneiro do Estado, que virou referência para até mundial, é o estudo de prevalência do coronavírus, feito em parceria com 12 universidades do Estado, sob a coordenação da UFPEL. Esse é o maior estudo do mundo de prevalência, né, em termos de sequência. Já estamos hoje chegando na 7ª etapa. O governo federal adotou esse modelo. Em outras regiões, a gente percebe aqui no Estado também estão adotando esse modelo. Então, basicamente, a minha trajetória profissional resumidamente, essa aqui, até eu chegar a me deparar com a pandemia. Sim, então a trajetória acabou coincidindo, ou melhor, te levando a ocupar o cargo, ou a função, não é bem um cargo, né? A função de coordenador do GT de comunicação dentro desse processo de enfrentamento. Houve o governo do Estado, já em março, logo nos primeiros registros de casos aqui no Estado, ele estruturou um gabinete de crise, onde, dentro desse gabinete de crise, teve uma estrutura formal, publicada em decreto, tudo, houve uma série de comitês de segurança, comitê de saúde, comitê da área de educação, infraestrutura, e teve comitê de dados, que essa grande tarefa de subsidiar, a partir de estudos da ciência, e também aproximar a comunidade acadêmica, né, para, em última análise, oferecer subsídios nas tomadas de decisões que o gabinete de crise, o governador e o governo, em última análise, iriam tomar e estão tomando no enfrentamento da pandemia. Dentro do comitê de dados, houve uma subdivisão em grupos de trabalho, que cuida da área da saúde, também tem projetos bastante importantes aí, a questão de boletins diários sobre hospitalização, boletins diários dos casos, no avanço dos casos da doença aqui no Estado, comparativamente a outros países, né? O governo começou a ter esses estudos muito antes de qualquer outro Estado, tendo como referência o que países da Europa viveram, da Ásia, tudo mais, no enfrentamento da doença. E desse comitê também teve, então, o GT de comunicação, que eu coordeno. Esse comitê, ele, além de fazer toda a articulação, interface da atividade do comitê com a comunicação do governo e os veículos de imprensa, ele também ele passou a ter uma certa articulação com parceiros externos do comitê. Então, por exemplo, fazem parte desse comitê, além desse comitê, não, desse grupo de trabalho da comunicação, do GT de comunicação, além de colegas meus, né, a Juliane, a Vinícius, tudo mais, o pessoal da Secretaria de Comunicação, alguns parceiros privados, colegas da área de comunicação, assessores de imprensa, jornalistas, que são até, inclusive, financiadores do projeto do estudo de prevalência coordenado pela UFPEL. Então, por exemplo, ali está a própria assessoria de imprensa do Centro de Estudos lá da UFPEL, a Silvia participa, a Unimed de Porto Alegre participa, o Instituto Serra Pilheira, do Rio de Janeiro, também a assessoria de imprensa deles participa disso também, onde ali a gente, principalmente na arrancada, né, hoje a gente já está mais alinhado nas decisões, nas divulgações, assim, mas no início a doença é desconhecida do mundo, né, tanto na parte científica, né, sanitária e seus efeitos também, e para a área da comunicação também foi um grande desafio, né, como comunicar isso tudo. Então, ali no início, essas parcerias que se estabeleceu de outros parceiros externos foi muito importante, assim, em termos de criar uma linha de comunicação e que hoje está bastante consolidada, a gente imagina. Poderia ter melhor, poderia ser melhor, sem dúvida, mas assim como também a pandemia representou um desafio para adaptações de tantas colônias,
e sociais, educacionais, a comunicação igualmente tem que se adaptar muito rapidamente a essa nova realidade. Pepo, claro que a pandemia, a gente tem um anseio por falar nisso tudo que a gente está vivendo, que é muito novo. Então, tu já adentraste nos temas que acho que vão ser centrais da nossa conversa e das próximas perguntas. Eu vou te comentar o que eu perguntaria na sequência, porque a gente ainda está na primeira, né? Na pergunta sobre a tua trajetória. E daí, se tu quiser reforçar, comentar mais alguma coisa, tu fica à vontade. As próximas perguntas seriam, uma delas, a respeito de se tu te lembra como foram como chegaram as primeiras notícias sobre o coronavírus e qual era o nível de informação sobre esse tema quando ele ainda estava lá na China, assim, como impactou para nós na comunicação do Estado, para vocês dentro da gestão pública. E em relação, assim, conectado com essa questão das primeiras notícias, eu também te perguntaria quais foram as percepções e as ações da gestão pública do Rio Grande do Sul nesse momento. Então, se tu quiser aprofundar um pouquinho. Assim, é bastante curioso. Eu acho que o Ocidente, qualquer cidadão dos países do Ocidente, qualquer cidadão começou 2020 com inúmeros planos, né, de projetos pessoais, profissionais, que foram literal, e nenhum desses planos seguramente tinha qualquer previsão, qualquer chance de vai vir uma pandemia pela frente. Eu sempre brigo assim, no final do ano agora, se algum tarólogo vai apanhar de mim, né? Porque assim, ninguém previu isso. Tipo assim, é fácil para as previsões de final, aquelas famosas previsões dos canais de fofoca e tudo mais, vai morrer um artista famoso da Globo, isso todo ano vai morrer, um atleta famoso, isso todo ano vai morrer. Agora, ninguém de fato, até hoje, ninguém apresentou, 2020 vai ter um problema sério que vai começar no Brasil em março e que vai mudar completamente, isso ninguém previu. Então, aqui, por exemplo, na área de, pessoalmente, assim, a Secretaria de Planejamento, ela, em final de janeiro, em fevereiro, ela conseguiu concluir um processo que nós estávamos muito envolvidos, muito engajados, absorvidos, que é uma grande reforma administrativa do Estado, o projeto de reforma RS. Ou seja, nós vimos uma batalha de comunicação para conseguir aprovar essas reformas, e há muitos anos o Estado não ousou fazer, não teve condições políticas, e a gente estava concluindo isso em fevereiro. E assim, o que eu imaginava na minha atividade? 2020 vai baixar, vai ter calma, nós vamos poder estruturar aqueles projetos mais estratégicos da nossa secretaria, que é a questão de gestão, nosso famoso master plan, nós vamos poder melhorar a questão de uma comunicação sobre a questão do patrimônio do Estado, né? Aquelas grandes, os projetos estratégicos da secretaria. Quando começou em fevereiro as primeiras notícias vindo já dessa doença, e as primeiras mensagens assim que eu recebi sobre o coronavírus até foi de uma amiga que começou a me mandar por WhatsApp imagens que supostamente seriam de raio-x de pulmões de pessoas já infectadas na China, os primeiros casos ali, tipo janeiro, fevereiro, assim, sendo divulgados pelo mundo, onde o pulmão estava todo tomado assim de vermelho, sabe, mostrando uma infecção quase que generalizada do pulmão. Eu até brinquei com essa amiga, não, lá na China, quando tu dá um espirro, morre X milhões de pessoas, entendeu? Porque tudo é grande na China, entendeu? Não, mas isso é sério. E eu, meio que assim, essa minha amiga é um pouco alarmista, assim, não, isso é uma coisa séria. Não, mas isso é um vírus, né? De vez em quando não vai se ter essa dimensão toda que acabou tendo. E das reuniões seguintes, toda segunda-feira nós temos uma reunião de alinhamento das assessorias de comunicação de todo o governo, né? E daí o meu colega que coordena a comunicação da saúde, ele disse, mas tem essa história, estamos montando um grupo interno, isso em fevereiro, para avaliar essa questão do coronavírus, monitoramento, não sei o quê, e ainda assim, parecia uma coisa tão distante, assim. Eu me lembro que a gente até brincou, vamos fazer um bookmap, uma aposta, assim, qual é a cidade que vai ter, porque tem aquelas cidades que você gosta de ser a primeira, vai ser Canoas, vai ser Santa Maria, a primeira. A gente até não tinha essa ideia da dimensão, então a gente literalmente, e quando vem a gente, questão de poucas semanas, literalmente foi atropelado, pela chegada do vírus no Brasil, pela chegada do vírus no Estado, e mudando completamente assim,
nossas rotinas pessoais e profissionais de uma maneira drástica. Assim. Então, até tem uma questão assim, todo mundo, assim, as grandes empresas, né, elas investem X% em inovação, não sei o quê. Agora, por conta da pandemia, a grande causa da inovação das empresas foi a pandemia, ou seja, a pandemia forçou muitas empresas a investirem na inovação, teletrabalho e tudo mais. Assim. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, meio que até também descrente de que seria essa situação toda. E meio logo nós entramos nesse roldão, assim, e logo a secretária, a secretária Yari Lemos, que respondia pelo planejamento, ela já logo foi tomando frente, já foi logo fazendo contatos, que ela é uma pessoa com muitos organismos internacionais, com muita área de pesquisa, ela é muito ligada a essa área. E logo fomos começando a ter contato, ela já foi logo preparando. E o Rio Grande do Sul, assim, a segunda parte da pergunta, eu acho que o Rio Grande do Sul, ele tomou as medidas de maneira muito antecipada em relação, comparativamente aos outros estados, mas até a presente data, eu vejo assim que os resultados que nós conseguimos aqui no estado do Rio Grande do Sul justificam toda aquela antecipação das medidas. Eu sei que isso tem efeito na economia. Eu sou de uma família de comerciantes. Meu pai foi comerciante de o famoso mercadinho de bairro. Sei o que isso representa para o pequeno comércio, assim, o que está representando ficar 4, 5 meses aí com restrições nas suas atividades. Mas o Rio Grande do Sul, os indicadores estão mostrando isso claramente. Assim, em termos, o estado do Rio Grande do Sul está entre os 4 melhores estados da relação de óbitos por 100 mil habitantes. Ou seja, nós temos 2.500 óbitos até agora no estado, mas se a gente tivesse não repetindo a incidência dos estados mais graves, tipo São Paulo, Amazonas, Ceará, repetindo a média do país, nós estaríamos lamentando hoje perto de 6 mil. Então, aí já é o primeiro grande indicador de que o Estado agiu certo, tomou as medidas certas, num momento em que ninguém sabia que tipo de atitude tomar. Entendeu? Assim, literalmente, o mundo não sabia como lidar com essa pandemia, que a gente vê em nações bastante evoluídas, tipo Estados Unidos, que é uma tragédia até ter a dimensão exata do que isso representava na saúde pública. Esse é um dado que, para mim, já justifica tudo, comprova que o Estado adotou as medidas no tempo certo e na dose certa. É muito fácil dizer agora, não precisava ter fechado tão cedo, é muito fácil dizer, podia ter fechado. Falar depois é muito, engenheiro de obra pronta é muito fácil. Um outro fato que eu acho assim que é o grande atestado de que o Rio Grande do Sul, meu próprio governador e a secretária sempre diziam, o modelo de distanciamento, todas as medidas que a gente está adotando não vão ser suficientes, e nenhum modelo vai ser suficiente para estancar o contágio ou estancar o avanço da doença. Ele vai ser uma maneira de conviver com a pandemia. Ou seja, nós temos que aprender a conviver com a pandemia e o Estado vai ter que ter o tempo suficiente para se estruturar em termos da prestação de serviço. E aí eu digo assim, é o segundo grande indicador de que o Rio Grande do Sul, da minha avaliação. Até o momento, nenhum paciente de Covid no Rio Grande do Sul deixou de ter atendimento hospitalar por falta de leito e nenhum paciente veio a óbito por falta de UTI. Isso, para mim, é um indicador claro, ou seja, nenhum paciente morreu no estado do Rio Grande do Sul de Covid por falta de UTI. Ele morreu por decorrência da doença, por morbidade, ou alguma outra circunstância, mas não por falta de UTI. E o que se viu em vários países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, em vários estados, São Paulo, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, é de que os médicos eram obrigados a fazer escolha de Sofia, ou seja, quem vai para a UTI e quem vai morrer. E, graças a Deus, isso no Rio Grande do Sul não aconteceu. Tem um custo econômico das empresas? Tem, mas essa preservação de vidas que o Rio Grande do Sul conseguiu fazer, eu acho que é um grande indicador de que as medidas foram tomadas no tempo certo e mesmo diante do desconhecido que é a doença, a gente conseguiu ter uma margem de acerto muito positiva. Isso na minha avaliação.
Obrigada. De alguma forma, tu já comentou um pouquinho a respeito do que eu ia te perguntar na sequência, mas eu vou reforçar, que é de que maneira tu percebe, ou melhor, assim, como os gestores públicos estaduais percebem os impactos econômicos e sociais a partir da pandemia, né? Tu já mencionaste que não tem como não ter impacto sobre a economia, mas olhando por dentro desse processo, como os gestores públicos estão sentindo esse impacto econômico e social que sempre está nessa tensão com a preservação de vidas e a saúde da população. Assim, para fim de comunicação, a gente sempre tem muito reforçado. Assim, o modelo de licenciamento controlado no Rio Grande do Sul, ele veio para ser um instrumento de moderação entre os dois extremos. O fecha tudo, o lockdown, ou libera tudo e deixa o efeito varredura, assim, ou seja, deixa o vírus passar, morre quem tem que morrer, tipo assim. Então, entre esses dois sistemas, libera tudo ou fecha tudo, o sistema, o modelo de licenciamento, ele veio exatamente para ser um moderador, ou seja, para preservar vidas e, na medida do possível, permitir um mínimo de atividade produtiva, ou seja, porque a gente hoje, por exemplo, a gente está gravando isso aqui em agosto, o debate está muito em cima da questão do comércio, liberar a atividade comercial, mas o Rio Grande do Sul tem uma economia muito forte na sua indústria e no setor agropecuário, que, em tese, o modelo quase não teve impacto nenhum. A indústria, mesmo nas regiões com maior restrição, que é a bandeira vermelha, ele podia atuar com 75% da sua capacidade. Entendeu? Então, a indústria em si, ela não teve restrições na sua atividade. Pode ter tido perdas, por o mercado está totalmente desaquecido, né? A demanda está totalmente comprometida, e o setor agropecuário, pelo contrário, está dando indicadores positivos de exportação e tudo mais. Então, o modelo, eu acho que ele teve... O que eu acho que prejudicou, assim, no Brasil, e graças a Deus menos no Rio Grande do Sul, mas isso é inevitável, não tem como evitar, é o componente político. Entendeu? Ou seja, tem uma discussão científica, tem uma discussão em cima de dados, né? Mas também teve um componente político que não ajudou em nada, e aí vai uma crítica, assim, acho que é generalizada no Brasil. Ou seja, o nosso líder maior, ele pode ter suas convicções, que é o presidente da República, pode ter suas convicções, mas ele precisa ser o grande sinalizador da nação, entendeu? E isso nós não tivemos no Brasil, entendeu? Ou seja, ele literalmente deixou a cargo dos governantes estaduais e capitais, assim, entendeu? E daí fica muito fácil de criticar, ou seja, eu não tomo atitude nenhuma, mas eu tomo uma atitude que eu não gosto, que eu presinto que parte da população não vai gostar, e eu fico lá daquela, quase demagogicamente falando, assim. E esse componente, assim, aqui no Rio Grande do Sul, eu não tenho problema nenhum em externar esse meu problema. No início, o governo como um todo estava muito mais engajado. O governo, os agentes públicos do governo, secretários de outras áreas, assim, não os mais diretamente ligados, tipo saúde, planejamento, eles estavam muito mais engajados, muito mais defendendo o modelo, e depois, também por esse ingrediente político e pelas pressões que prefeitos e setores empresariais começaram a exercer, essa defesa do modelo, né, ela ficou muito limitada. Isso enfraqueceu o modelo, tanto que o governo até teve que fazer concessões, flexibilizações, que eu vejo que até o momento ainda não comprometem o modelo, ou seja, até ajudam a fortalecer nessa recente medida de cogestão do modelo com as prefeituras, eu acho que acaba fortalecendo até e ampliando os agentes responsabilidade sobre as decisões, sobre a adoção de protocolos e tudo mais. Então, eu vejo assim, isso tem... o país sofreu muito pela falta de uma liderança, de uma falta de uma condução única, né, de enfrentamento, e daí fica complicado assim, a gente vê o comportamento do cidadão, ele é totalmente errático. Como é que tu vai exigir do cidadão comum, né, por que tu não está usando máscara? Porque o presidente não usa máscara, né? Se o exemplo de cima não é
não é nesse sentido que todo mundo recomenda, entendeu? Então, mas eu vejo que, nesse aspecto, assim, é um grande desafio também da nossa área da comunicação, de tentar ainda assim buscar a adesão das pessoas, buscar o respeito das pessoas, aqueles protocolos, e tentar incutir neles uma mínima conscientização do que é importante, tomar algumas precauções de higienização, de evitar aglomerações, tudo mais assim. Então, em síntese, seria isso. Não sei se eu fui Sim, conseguir. respondeste. O Rodrigo já passaria, acho que, por uma outra leva de perguntas, mas eu vou pegar o gancho do teu final para reforçar uma perspectiva da comunicação mesmo, né? Porque a comunicação, para ela ser fluida e para ela comunicar, ela precisa ser assertiva, né? Tu não pode ficar lidando com esse tipo de postura ambígua e que não sabe para onde direciona. E em algum momento das tuas falas, tu comentaste sobre como comunicar, como construir uma linha. Então, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre como foi a tensão lá no começo para a constituição dessa linha do como comunicar, essa tensão entre o político e o científico, e como encontrar uma linha no campo da comunicação para dialogar com a população, e se isso agora já está mais apaziguado, ou, né, como vocês têm vivido essa questão. Logo nas primeiras reuniões internas assim, de criação do modelo de distanciamento controlado, logo surgiu a ideia que é uma ferramenta assim, que facilita muito a comunicação, que é a história de identificar o risco de contágio através de bandeiras, ou seja, a primeira ideia nossa era até criar a velha história da sinaleira, ou seja, vermelho, né? E então aqui logo surgiu a ideia de se adotar bandeiras para identificar o grau de risco de cada região. Isso comunica muito fácil, entendeu? Às vezes eu percebo assim que às vezes na minha vida, assim, na rotina do dia a dia, estou no mercado, na friteira, até fui num velório recebo um familiar, assim, e eu necessariamente ninguém sabe que eu atuo, ajudo a atuar na comunicação do modelo de licenciamento controlado, mas daí me logo assim eu ouço um comentário assim, nossa região está sério risco de ir para a bandeira preta, eles olha, mas eu vejo que as pessoas captaram isso, entendeu? Eu tenho uma percepção de que esse símbolo das bandeiras, ela foi para fins de instrumento de comunicação, foi muito efetivo. Ou seja, as pessoas sabem que a região tal está. Agora, faltou, acho que, um grande desafio para a comunicação, porque isso também não falta não, a pessoa sabe que está numa bandeira de alto risco, o que eu preciso levar ela em termos de comunicação para ela tomar cuidado, para ela ter um comportamento condizente com o risco que ela está passando, entendeu? Aí é um grande desafio que a gente tem tido várias reuniões, porque até tem parceiros externos que estão tentando nos ajudar a chegar nesse público, assim, porque daí também pesa, assim, por que medidas de isolamento, elas às vezes têm altos índices. No início da pandemia, aqui no estado, a gente tinha índice acima de 45%, 50%, né, de isolamento social. Por que é que agora a gente não está conseguindo mais repetir? Pode ser cansaço, pode ser o desespero, né, da atividade econômica dessas pessoas mais vulneráveis e tudo mais, sim. Mas eu também acho que tem um aspecto cultural, ou seja, sabe, de formação, nível educacional do povo, né? Então, porque eu vejo assim que impôs o isolamento na Alemanha, tu tem um resultado. Chega na Coreia, Japão, entendeu? Aqui é complicada a coisa. Olha para o Uruguai aqui, olha os resultados que o Uruguai tem tido, né? A gente vai ver lá, um povo que tem uma outra cultura e tem um nível de compreensão melhor das coisas. Agora, isso, para fim de comunicação, é um grande desafio. Ou seja, não pode partir de dizer, só porque o nosso nível cultural é um pouquinho menor, que essas pessoas não podem ser alcançadas. Isso é um desafio para nós da comunicação. E que a gente está debatendo diariamente. É um grande desafio chegar uma comunicação que... Eu tenho, assim, na minha vida, eu sempre aprendi, a comunicação, ela, para atingir as pessoas, ela chega ou pela razão ou pela emoção. Só tem dois caminhos. Assim. Vai envolver a pessoa no emocional dela ou pela razão. O emocional, nesses casos, tem que literalmente assustar ela. Ou seja, o Covid está aqui na tua porta, ou seja, tantas pessoas vão morrer. E é uma linha que a gente está
buscando trabalhar essas duas linhas, ou seja, o envolvimento da família, proteger a sua família, tudo. Mas é um grande desafio de chegar nessas camadas, assim, que hoje elas são as mais vulneráveis, ou seja, as camadas menos assistidas, né, socialmente falando, são as que estão mais vulneráveis hoje, e de chegar nelas a ponto delas se correr. E ainda tem um desafio maior para nós da comunicação, que a gente está vivendo a era das fake news. Entendeu? Então, a corrida das fake news parece que chega sempre antes de uma comunicação séria, com credibilidade. Entendeu? Então, o jeito que se seguir uma comunicação falsa, assim, hoje em dia, pela facilidade das redes sociais, é um grande inimigo desse trabalho de comunicação chegar nessas pessoas pela maneira, com a informação correta, entendeu? Então, é um grande desafio que ainda a gente também não descobriu uma saída assim, nem a vacina. Pepo estava nos explicando dessa questão de como chegar nas pessoas e como se comunicar com elas. E o que eu queria te perguntar é de que maneira a pandemia e o isolamento social têm influenciado e incidido sobre a tua atuação como gestor. Bom, eu tenho uma situação assim, pessoal, particular, não tem problema nenhum em expor assim, que mostra os dois lados opostos. Assim, meu filho mais novo, ele tem necessidades especiais, ele tem autismo. Então, para mim, o home office, para mim, é um desafio tremendo, entendeu? Ter um filho com autismo em casa e ter uma interação contigo, com todos os membros da casa, que me dificulta muito. Por exemplo, essa gravação, por exemplo, que a gente está fazendo agora, se eu fosse fazer ela em casa, seria interrompida, ou eu não estaria bem concentrado, porque... Então, assim, nesse aspecto, foi um desafio enorme para mim começar a fazer o teletrabalho. Para mim, foi um desafio muito grande. Então, eu tive que adaptar algumas rotinas. Às vezes, eu gosto até de trabalhar alguns textos, alguma coisa, até tarde da noite. Assim, literalmente, daí eu consigo trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, também por essa questão, assim, até por uma situação, no momento que o meu filho está passando, assim, do autismo, essa história do isolamento social, eu já quase que estava, eu já vivia isso, entendeu? Assim, a minha vida social, ela é muito limitada, assim. Muito mais, em razão disso, sabe? Não pode, eu não frequentava, assim, de maneira assídua um shopping. Eu ia de vez em quando, e ainda às vezes com risco de ter alguma crise, né? Então, assim, nesse aspecto do isolamento, o ser humano se adapta fácil. Assim, a gente já tem uma rotina de atividades assim, um pouco mais restrita, aí, de vez em quando para a praia, mais um convívio familiar, com os parentes, outros filhos, entendeu? Então, nesse aspecto, eu já não me trouxe nenhum problema, entendeu? Agora, o teletrabalho foi um grande desafio. E como a nossa equipe de comunicação aqui é uma equipe enxuta, pequena e muito bem entrosada, desde já dos outros projetos que a gente tocava aqui, eu, assim, sinceramente, a gente conseguiu, e até pelos monitoramentos que a gente faz, a gente conseguiu dar conta do recado. Em termos a nossa secretaria e o comitê de dados, eles literalmente viraram referência do governo para a imprensa, em termos de comunicação externa. Em termos de comunicação interna, também a gente virou referência para muitas ações do resto do governo, ou seja, inclusive em projetos na área da saúde mental das pessoas, os cuidados da saúde da pessoa que está trabalhando no teletrabalho. Na própria estruturação do teletrabalho, a nossa secretaria é referência, porque cuida da gestão de pessoas. Então, eu tive um desafio, o teletrabalho me impôs esse desafio de trabalhar em casa, mas eu acho que foi uma coisa assim, que a crise te empurrou para isso, né? Ou seja, não tinha outra alternativa e eu acho que a gente conseguiu se adaptar muito bem. Eu consegui me adaptar tendo essa situação peculiar, estava relatando da minha família, mas assim a equipe toda conseguiu conciliar bem, assim, então a gente tem conseguido dar um bom retorno ainda nas atividades. E a nossa área está cada vez migrando mais, assim, por exemplo, o WhatsApp para nós hoje, jornalistas, é uma ferramenta assim, é que nem antigamente era o bloquinho e a caneta, entendeu?
Antigamente, aquela imagem do jornalista, um bloquinho, uma caneta, uma mochila. Hoje o WhatsApp é o nosso bloquinho, a nossa caneta, porque tu consegue resolver 90% da tua demanda diária, tu consegue resolver por ali, por uma ferramenta digital que, então, em qualquer lugar, a gente conseguia dar a resposta, né, das demandas diárias aqui da comunicação sem maiores problemas. Agora, uma questão assim, o jornalista, ele é metido a saber de tudo, ele se acha um clínico geral. Então, o jornalista ele entende desde de economia, de política, medicina, gestão de pessoas, comportamento. O jornalista em tese ele quer saber. Mas os nossos coleguinhas, eles são extremamente preguiçosos. E eu sei porque eu trabalhei na redação, trabalhei do outro lado, assim, então por exemplo, o que eu respondo diariamente sobre dúvidas de protocolos do modelo de estacionamento controlado está tudo no site. Só que, né, eu tenho pelo menos uma postura pessoal minha assim, eu vou lá facilitar a vida desse cara, eu vou ajudar ele, porque uma questão de empatia, né, uma relação que eu vou estabelecer com aquele veículo, aquele profissional, uma relação de eu ter a certeza de que a informação vai ser certa, correta, entendeu? E, claro, eu viro referência para esse cara, ou seja, a minha secretaria vira referência para esse cara. Lá eu sou bem atendido. Porque o padrão das assessorias de imprensa é, não, vai, está ali no site, procura ali, não, sabe? Deixa de ser preguiçoso. Então, nós temos uma demanda muito grande, mas isso não é o problema da pandemia. Ou seja, quando era da reforma administrativa, era a mesma situação. Outros grandes temas, o jornalista ele quer. Ele, em vez de pesquisar, porra, digo a grande, assim, aquele, principalmente o repórter diário da notícia do factual. Não aquele que faz a grande reportagem, mas do factual, que chama do dia a dia do jornalismo, do repórter, aí, ele quer as coisas mais clarinhas. E essa é uma coisa assim que, esses fatores, esses aspectos que eu comentei, assim, de empatia, de ter certeza que uma informação que vai ser divulgada correta e de estabelecer uma relação de confiança, a gente tem muita demanda e eu tento sempre atender essas demandas. Quando eu achar que eu não estou respondendo assim, dentro do que vocês... Não, são perguntas abertas, né? E aí a gente vocês também podem... Olha, não, eu queria ouvir mais sobre isso. Não, uma coisa que eu queria saber um pouquinho mais do que tu estava falando no começo dessa resposta, sobre a questão do teletrabalho, se eventualmente tu tem trabalhado presencialmente. Aqui na Ascom a gente estabeleceu um rodízio, ou seja, como ainda existe muita procura através do telefone, né? O telefone convencional, tudo, ainda existe isso. Então aqui a gente estabeleceu um rodízio, ou seja, cada dia vem, pelo menos tem um jornalista aqui na Ascom, e eu estou dentro desse rodízio, junto com os colegas, a Ju, Diana Hall, que é minha coordenadora adjunta aqui, também está nesse revezamento. Então a gente em média eu tenho às vezes um dia por semana, ou às vezes 3 dias por semana, eu tenho estado presencialmente. Entre 1 e 3 dias, assim, presencialmente na secretaria, e o resto é por remoto. E você falou um pouco do impacto pessoal, né, do teletrabalho, do isolamento, e que não teria sido tão grande assim, mas mais genericamente na administração estadual como um todo, como é que tu vê isso? Assim, eu vejo que tem algumas atividades fins que a questão do teletrabalho, ele estava caindo de maduro, vamos ser franco, assim. Não é que eu seja a favor de, vamos fazer tudo teletrabalho. Eu acho que o trabalho presencial ele continua sendo importante. E o teletrabalho, para algumas áreas de atividade fim, que, por exemplo, a Secretaria de Planejamento e Gestão, é muito ligado a questão, uma atividade essencialmente meio, eu acho que é perfeitamente aplicável o teletrabalho, desde que tenha mecanismos de monitorar a produtividade e tudo mais, sim. E eu creio que aqui até foi bem assimilada essa cultura e com respostas positivas. Mas aí também temos a sorte também de logo ter um suporte tecnológico, né, de permitir que os servidores tivessem acesso a sistemas, programas específicos da rotina deles, que só tinha um CPU funcional, ele pôde, né,
acessar da sua residência. A gente teve esse suporte tecnológico de TI para facilitar. E eu acho que, tanto que a partir dessa experiência, até a Secretaria está participando de uma pesquisa e de um estudo nacional que vai passar a regulamentar o teletrabalho, né, como uma ferramenta permanente no serviço público. Né? Não vai substituir o trabalho presencial, em algumas áreas ainda é importante, mas eu acho que é uma cultura que vai em muitas áreas, veio para ficar e sem prejuízo nenhum. Sabe? Se conseguir monitorar a produtividade do servidor, eu acho que veio para ficar. E daí aquela coisa que parecia tão até excêntrica, né? Tinha assim, aquelas grandes organizações mundiais, Microsoft, não sei o quê, os caras vão de bermuda, trabalham 2 dias. Mas o que os caras produzem, assim, mais... Porque, assim, é uma realidade. Eu perco... nos melhores dias de trânsito, eu perco 1h20 na minha casa até aqui. Eu podia estar produzindo, né? Às vezes, 3 horas só de deslocamento. Então, ou eu poderia estar qualidade de vida, né? Lazer, alguma coisa, eu poderia estar produzindo já, né? Mais até do que... Eu acho que veio para... A pandemia nos empurrou para novas ferramentas de trabalho, vai mudar muito na área da comunicação, forçou a gente a fazer lives, coletivas pelas plataformas, não mais presenciais. Elas vão voltar, as coletivas presenciais, mas muitas situações ela não vai ser mais tão necessária. Assim. Tipo assim, uma escala de temas médios, de média importância, vamos dizer assim, de média abrangência, elas não vão mais necessitar de uma coletiva presencial de vários veículos, até porque os próprios veículos de comunicação também se adaptaram forçosamente à realidade, também estão trabalhando no meio remoto, até diminuir por questões financeiras, reduzir suas equipes, ou seja, não existe mais aquela presença dos veículos em qualquer lugar, ou seja, presença física, ou seja, isso vai ser na nossa profissão vai ser cada vez mais reduzido a presença física do jornalista no local do fato, de coletiva, né? Não estou dizendo assim, de acontecimentos extraordinários, aquelas pautas previsíveis, programadas, a participação do jornalista presencial vai ser cada vez mais restrita. Assim. Respondido? Sim, acho que sim. Rodrigo, tu ia encaminhar para alguma pergunta diferente ou posso seguir com a das bandeiras que a gente tinha combinado? Bom, tu já comentou bastante, Pepo, e acho que foi bem bacana te ouvir a respeito do sistema de bandeiras, né, como ficou famoso, o distanciamento social. Mas a gente gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito dessa questão de aprofundar um pouquinho o que tu já falaste sobre a comunicação do sistema de bandeiras no cotidiano, assim, como é que tem sido para vocês essa coisa de existe um procedimento, né? Tem todos os comitês que são técnicos, que estão levantando dados e que estão estudando e formulando para apontar na sexta-feira, pelo que eu entendi, uma proposta de bandeira para a próxima semana. Por outro lado, nos finais de semana, vamos ter os prefeitos das associações colocando os seus recursos, né? E agora teve a reformulação de partilhar um pouco mais essa responsabilidade. E vocês ficam no meio do caminho ali, acompanhando tudo e tentando formular um modo de divulgação disso para a sociedade. Se tu puder, né, contar para a gente um pouquinho mais como essa interação durante a semana e como é pensar e comunicar para a sociedade essas decisões, tentando não cair na dubiedade, não deixar as pessoas confusas, né? Bom, deixa eu só te comentar. O comitê de dados, ele tem vários grupos de trabalho, né? A gente mencionou saúde, né? E todos esses grupos de trabalho, eles mobilizaram colaboradores externos, especialistas em várias áreas, acadêmicos, doutores, professores de várias universidades do estado aqui. Então, é um grupo que mais de 100 pessoas participam dos diferentes grupos de trabalho. Mas o modelo do distanciamento controlado, ele é meia dúzia de pessoas. Parece que tem
50 pessoas trabalhando no modelo de licenciamento controlado, mas no final quem bota a mão na massa mesmo são 2, 3 pessoas do DEC, o Rodrigo também, e mais 2, 3 pessoas da saúde, que é um modelo matemático, né? Então ele é gerado ali estatisticamente, e depois tem um resultado final, uma média ponderada da região, que conforme a notinha final dela é a bandeira. Como é que foi as primeiras semanas do modelo de licenciamento controlado? Primeiro, houve uma prévia, uma divulgação prévia, né, sem ainda a validade das restrições, que a gente divulgou durante a semana, normal, assim, pelos indicadores, são 11 indicadores, a metade dos indicadores mede o avanço da doença, o ritmo de contágio e tudo mais, sim, a outra metade mede a capacidade de resposta dos serviços de saúde, ou seja, leitos disponíveis, grau de ocupação dos leitos, metade o avanço da doença, metade a capacidade de resposta. Então, isso, a gente primeiro foi divulgado um mapa assim, de piloto, né? Regiões tais estão vermelhas, tais estão, na época, quase todo o estado estava todo em amarelo, as pessoas começarem a introduzir essa cultura, a bandeira amarela, nessa região não ia poder funcionar isso. Né? E a primeira semana, depois quando foi oficializado o modelo, na semana seguinte, então a nossa grande rotina de comunicação já acontecia ao longo do sábado, ou seja, nosso sábado estava totalmente comprometido. A parte técnica da área da saúde recolhia as informações de hospitais, secretarias municipais de saúde, abastecer o modelo matemático até sexta de noite. Sábado de manhã eles eram revalidados, porque também poderia ter uma informação errada, ou algum equívoco de algum hospital, tem tantos leitos de UTI disponíveis, alguma informação errada, revalidada. E por volta do meio-dia começava a gerar literalmente o modelo matemático, começava a se gerar as notas de cada região. E então, mais ou menos das 2 da tarde de sábado até as 18 horas, que é o nosso compromisso, começava a grande loucura de fazer o desenho do mapa, fazer uma apresentação que acompanha, sempre todo dia acompanha a release, né, a divulgação, propriamente disso, sempre acompanha uma apresentação dos indicadores de cada região, atualizar site, nesse meio tempo também houve a criação de um site, né, específico de licenciamento controlado. Então, nas primeiras semanas foi essa loucura, ou seja, até 18 horas produzir release, validar release e divulgar a classificação de cada uma das 20 regiões, agora são 21 regiões de Covid, que a gente chama. E isso criou, assim, desde o início, como a gente, de todos os sábados, 18 horas, criou já uma atenção dos gerentes de imprensa, ou seja, os gerentes de imprensa já aguardavam, né, com ansiedade o mapa das 18 horas, e havia uma grande, assim, toda uma linha de comunicação, informações detalhadas de cada região. No início, a gente tinha um trabalho muito grande de detalhar o que acontecia em cada região. Ou seja, escreveu, olha, tal região, os indicadores mais graves são esses, os mais evoluiu melhor nisso. Sempre tem que fazer uma descrição de cada região. Então, nas primeiras, se não me engano, até a 7ª semana, a gente tinha toda essa muvuca aí acontecendo aos sábados. Ou seja, a gente estava sempre quase 2 meses, 3 meses, com o nosso final de semana totalmente comprometidos. Sábado, tu ficava em casa, trabalhando, validando, terminando o release, mandando para a SECOM. Como isso virou, não é mais da Secretaria de Planejamento, é uma coisa de governo, então toda essa divulgação ela também precisa ser validada e a saída final é via Secretaria de Comunicação, ou seja, portal do Estado, não é uma comunicação do governo, mas não é uma especialmente. Então, essa nossa rotina era aos sábados. Agora, depois daquela mudança que permitiu que os municípios pudessem recorrer daquela classificação que a região recebeu, essa muvuca de sábado foi sexta-feira à tarde, ou seja, então, tudo que acontecia sábado de tarde acontece na sexta de tarde. E na segunda-feira, daí já não mais o comitê de dados, não mais o modelo, mas daí o gabinete de crise que faz a análise dos recursos. Então, ali já tem uma comunicação que ela é mais já... a responsabilidade maior dessa parte de comunicação já fica mais com a SECOM, porque daí já é uma decisão do governador e do gabinete de crise de aceitar ou não mudanças a partir dos recursos que cada região apresentou, daquele mapa preliminar divulgado na sexta-feira. Mas a secretaria, através da nossa ASCOM aqui, por exemplo,
continua dando apoio na questão da redação da nota, do release, e principalmente na questão das peças gráficas, ou seja, do mapa, confecção do mapa, da apresentação que acompanha a matéria. Então, já teve situações assim, da live do governador já estar no ar, ou seja, o governador já está falando do assunto, já mostrando, nosso mapa agora, nessa semana está assim, e a secretária nos demandando mudanças. Tem que mudar tal lei, tem que mudar. E tu imagina uma live do governador, e assim, as primeiras, logo, agora já não, continua despertando minha atenção, mas 50 mil pessoas acompanhando lá, que é muito, né? No sábado, 18 horas da tarde, 6 horas da tarde, e nós atualizando a apresentação do governador ainda. Então, olha o estresse que a gente... Então, quando era 18 horas, que o mapa estava no ar, podemos beber, vamos beber. Não tomar um trago, né? Porque era um estresse, assim, era uma tensão, e a secretária, nos problemas, né? Agora, a coisa parece que já está assim, já entrou na linha de produção, ou seja, já tem um modelo, a gente já está mais... E daí a parte técnica também já está mais afinada, mesmo as mudanças que o modelo vem recebendo, é fácil de assimilar, entendeu? Mas voltando assim, então, o modelo está calcado em poucas mãos. Assim. São dois especialistas, analistas do Departamento de Economia e Estatística, que literalmente recebem as informações da saúde, o Pedro, o Joanásio e o Pedro Paim, que jogam para dentro desse modelo e ali geram. Depois tem mais dois técnicos que ajudam na questão de redigir uma nota técnica, explicando aqui a situação de cada região, que é o Felipe Bale e a Ana Júlia. E daí depois tem a página, assim, ainda tem uma parte de apoio da área da informática, nosso departamento de informática aqui, que é a atualização do mapa, lá, da base de dados no site da coisa. E depois que é feito aqui, nós basicamente, eu e a Juliana, jornalista, mais o Vinícius, que é o design, o resto daí é SECOM, né? 2, 3 jornalistas lá que atuam nisso aí. Eu fiquei com várias pequenas perguntas, mas que podem gerar algum assunto, assim, não necessariamente vão ser pequenas. Primeiro, eu queria, se tu quiser comentar um pouquinho a respeito da tua impressão desse processo de migração da análise dos recursos do Comitê de Dados para o Gabinete de Crise, porque a gente sabe, a gente acompanha, né, que o fator político ele incide diretamente sobre esse contexto, não tem como não incidir. Ao fim e ao cabo, as decisões, elas são decisões políticas, né, embora a ciência e os dados amparem. E como tu sente essa tensão dentro da máquina pública, entre os gestores, que exigiu essa migração, assim, tu acha que se impactou muito positivo ou negativamente sobre a própria política de bandeiras mesmo, assim? Como eu falei, assim, eu tenho, na minha atividade como jornalista, eu tenho uma ligação muito forte, eu atuo muito na área política, então, não quero demonizar a atividade política, entendeu? Mas, assim, o modelo, ele, por exemplo, agora, ele vem sendo feito pequenos ajustes, assim, alguns até técnicos, assim, ou seja, por exemplo, teve um alerta que até o pessoal que trabalhava no modelo internamente já detectou isso lá no início, e que vinha debatendo internamente já algum ajuste na questão, se não me engano, era um indicador de leitos livres na relação, era um indicador da área da estrutura hospitalar, assim, que precisaria ser ajustado internamente, e daí se não me engano, um professor de matemática da URSS levantou esse problema numa entrevista no jornal Zero Hora, dizendo, olha, o modelo, como jeito que está, nunca vai chegar em bandeira preta. E era verdade. Porque teria que estourar todos os leitos de UTI do Estado e assim ainda não chegaria na bandeira preta. Então, ali foi feito um ajuste. Isso ali é um ajuste de natureza técnica, ou seja, de fato, havia precisava calibrar a questão. O que eu vejo assim, havia sempre, a cada semana, quando uma região tal entrava em bandeira, saía da bandeira, primeiro de bandeira amarela para laranja, agora mais recentemente de bandeira que aumentava o grau de restrição, havia uma reação das entidades empresariais, mais do varejo e dos prefeitos, legítima. Ou seja, não pode tirar a legitimidade das pessoas defenderem os seus. O que eu via muito no movimento assim, dos prefeitos criticar o modelo, de
de se mostrar solidário àquelas reclamações do setor empresarial, assim, de ter que liberar o comércio, ter que liberar não sei o que, não sei o que. Mas eles estavam numa posição confortável, ou seja, a responsabilidade está no governo do Estado, não está no meu colo. Então, eu agradava o meu público e não me comprometia com o modelo. Ou seja, ficava fácil criticar, não, é um absurdo, aquela bandeira vermelha, não sei o quê, que tem que liberar. Daí, quando foi permitido, por exemplo, alguns municípios a terem modelos mais flexíveis, mas desde que ele assumisse as responsabilidades, os prefeitos se encolheram um pouco. Mas a pressão continua. E eu acho que a maior ameaça que o modelo sofreu foi essa possibilidade de ter os recursos. Porque daí, não que o modelo ele teria que, não poderia ter mudança nenhuma, não, o modelo precisou ter mudança e vai continuar tendo ajustes, né? Porque é uma questão assim, todos nós estamos aprendendo a conviver com a pandemia, nós estamos conhecendo a dimensão da doença, entendeu? Literalmente ajustando as coisas. Então, o modelo precisaria ter. Só que essa mudança ali, para mim, foi a que mais, tipo assim, ela tirou um pouco do terreno científico, estatístico, assim, e trouxe para uma discussão política. Não que a política, às vezes, não tenha razão, entendeu? Mas que daí é que nem na área jurídica, ou seja, cada um interpreta o artigo tal, dali tal, tem jurisprudência. O STF tinha um entendimento de uma coisa até tal ano, depois tal ano já tem uma outra jurisprudência sobre o mesmo assunto, entendeu? Então, ou seja, quando tu traz nesse terreno, tu abre margem para várias leituras, né, de fatos. E daí, assim, começou a acontecer situações muito assim, regiões onde a mobilização política, a grita era maior, parecia que o modelo começava a ceder aqueles que mais tinham peso de mobilização política e tudo mais. Eu acho que ali foi uma grande... Aquilo, para mim, começava a colocar em risco o modelo. A cada semana, parecia... Era previsível tu lançar X número de bandeiras, sabendo que na segunda teria quase a metade. Entendeu? Bandeira vermelha. Tá? Isso, para mim, estava começando a colocar em risco o modelo, a credibilidade dos ajustes que foram feitos na questão dos indicadores ao longo do tempo. Isso agora, eu acho que essa mais recente medida do governo de ter uma cogestão com os prefeitos, eu acho que veio a sanar aquela parte ali, né? Ou seja, agora, com isso tu consegue tirar tu afasta aqueles prefeitos que só ficavam criticando, é culpa do governo, botou bandeira vermelha, não sei o que, mas não assumiu uma responsabilidade, e tu tira a pressão política, porque isso é muito natural, ou seja, quando tu traz um recurso que não é o comitê de dados, não é o comitê científico, não é o comitê da saúde, mas é o comitê do governo, mas todo o comitê de crise, ou seja, ali tem representação política mais forte e representação dos setores empresariais, comércio, varejista, mas é natural que comece a ter divergências e a ponto assim que diminuiu dentro desse grupo do governo, não é grande disso. No início, os atores do governo, os agentes do governo, eles eram muito mais coesos na defesa do modelo. E no final ele começou a perder essa coesão, essa defesa mais hermética, poucos defendendo o modelo, e eu acho que foi nesse processo aí de manda o recurso que lá a coisa vai funcionar, entendeu? Então, e agora, com esse modelo de cogestão, eu acho que consegue meio que sanar aquela ameaça que tinha a credibilidade do modelo. Porque agora é o seguinte, está em bandeira vermelha, tu quer adotar alguma coisa mais flexível, reúne a tua região, tenha apoio qualificado, de votos qualificados, ou seja, 2/3 dos prefeitos apoiando uma ideia, a região tal pode ter medidas mais flexíveis. Mas daí tu tem que apresentar um plano ao governo, assinar a tua responsabilidade sobre esses protocolos e tu está autorizado a usar esse protocolo. Se o município lá que foi voto vencido quiser continuar vermelha, continue vermelha. Os municípios, desde o início, sempre foram autorizados a tomar medidas mais restritivas do que o modelo. O menos ele está sendo agora, né?
Então, eu acho que esse modelo agora de cogestão, ele divide essa responsabilidade com os prefeitos. O prefeito não vai mais poder criticar o modelo. Tem essa porta de adotar um modelo intermediário, né, em termos de restrição às atividades, em geral, mas tu tem responsabilidade também pública, né, dos efeitos que aquela tua atitude, a tua medida pode ter. Ele tende a ser menos estressante, essa relação com a atividade política, eu digo assim, governo, e menos estressante para o governo do Estado. Né? A pressão vai ficar mais regionalizada, vai ficar mais... E eu acho que ele consegue agora a preservar aquilo que ele conquistou até agora. É uma fase nova, né? A fase 1 do plano foi até aqui, a fase 2 do plano está começando agora. Eu acho que ele vai ajudar a preservar aquilo que o governo, não o governo, que o Estado conquistou, que é aqueles indicadores que eu falei no início. Ou seja, somos um dos menores estados de relação de óbitos por 100 mil habitantes. Não temos ninguém deixou de ter assistência, ninguém deixou de ter leito, tudo mais. Eu acho que vai conseguir preservar aquilo que a gente conquistou e vai... Porque uma coisa assim, esse acirramento que houve nas últimas semanas, da situação se agravando, das bandeiras vermelhas aumentando e de críticas ao modelo, ele estava começando a criar uma situação quase que assim, de ruptura, ou seja, então, e como tu tem que conviver com a pandemia por muito mais tempo, então era importante esse ajuste e eu acho que modelo, tende o modelo a continuar a não sofrer ameaças sobre a credibilidade. A diferença de segunda-feira dos recursos, eu acho que era uma ameaça muito maior à credibilidade do que agora, do que daqui para frente. Só no sentido de complemento, até para deixar registrado enquanto fonte, né? Primeiro, tu sabe de onde nasceu, se foi no seio do gabinete de crise que nasceu esse projeto de reformulação, de corresponsabilidade com as prefeituras? De onde isso foi até, eu vejo assim, foi das próprias entidades representativas dos municípios, FAMURS, associações regionais, de que, por exemplo, as entidades empresariais, segmentos, algumas entidades representativas da sociedade, lá no início do modelo elas foram chamados, e depois disso nunca mais, eles reclamavam que queriam ter mais uma participação maior. E o governador sempre foi muito aberto, né? Tem um perfil muito aberto ao diálogo, que nem ele diz, o diálogo não é que tu precisa concordar, mas tu tem a obrigação de ouvir, entendeu? Então foi ali que começou essa reivindicação de maior participação dos prefeitos e de outras entidades começou. E também o governo, assim, aquilo que eu estava dizendo, não adiantava levar adiante esse cenário de confronto. Entendeu? Não, tem que ser esse modelo, vocês estão errados, eu estou certo. Foi necessário assim, para evitar uma ruptura maior, entendeu? Ou seja, ter esse feeling assim, de ceder aqui, ceder ali, para poder manter uma ideia atual. Ou seja, o governo ainda está muito convicto de que o modelo é importantíssimo para preservar vidas. E, na medida do possível, não trazer tantos impactos para a atividade econômica. Então, o Estado precisou ceder, não porque... para evitar, por exemplo, assim, eu vou dizer assim, radicalizar nesse momento não ajudaria nenhum dos dois lados. E também teve uma situação, assim, o Ministério Público foi um grande parceiro, é um grande parceiro do Estado na questão dos municípios que, eventualmente, se alçaram a não respeitar, né, os protocolos que estavam definidos. O Ministério Público também foi muito parceiro do Estado. Mas também é uma situação que não pode judicializar isso de tal maneira, sabe? Toda semana tá tantas ações contra prefeitos, assim, sabe? Então, acaba judicializando demais uma questão que deveria ser uma coisa de comunhão, ou seja, de mobilização, um rumo só, vamos tentar conviver com a pandemia, com menos mortes e menos impactos na área econômica. Então, nesse sentido, também eu acho que chegou o momento de dar essa nova configuração que não representa risco ao modelo. Eu avalio assim. E daí surgiu o meio pelo mundo, pelo meio político, começa a levar isso para o governo.
as entidades começam a levar melhor, começa a criar um caldo, né? Que torna quase que uma imposição, assim, tem que flexibilizar aquilo ali. Pepo, tu comentou assim que para a definição das cores das bandeiras é meia dúzia de pessoas, né? A gente acha que é um monte de gente, mas quem põe a mão mesmo ali no sistema matemático, gera e tal, são poucas pessoas. Como eu sei que não é a tua área específica, mas sendo alguém que circula, né, entre todo esse grupo, entre os GTs e tal, como tu percebe um pouco assim a tensão e o peso que fica, a pressão sobre a divulgação das bandeiras e todas as demais políticas públicas que são debatidas no conjunto dos GTs. Não acaba, de algum modo, o governo ficando muito centrado nessa disputa entre abre e fecha comércio e tal, qual vai ser a cor da bandeira da próxima semana e qual o espaço que sobra para realmente debater dados e propostas que os demais GTs estão trazendo enquanto política pública. Eu penso isso um pouco a partir da entrevista que a gente fez com um colega que é do GT de educação e que pensa um pouco as populações mais vulneráveis no Estado e tal. Tu enxerga essas discussões? Como é que isso fica, assim? O modelo de distanciamento controlado ele foi construído a várias mãos, ou seja, até com a contribuição de especialistas externos, parceiros, né, organizações bem conceituadas, alguns modelos até que alguns outros países estavam adotando. Então, o modelo ele foi construído assim, 2014, né? Só que o operacional do dia a dia, eu imagino, assim, como é que eu vou dizer assim, eu, na parte da comunicação, que não deixa, tem a sua responsabilidade, é importante, tudo mais, eu já me sinto, às vezes, puta, a bandeira que eu estou divulgando está impactando de uma maneira ou de outra na vida de 11 milhões de pessoas. Então, quando tu começa a... E eu fico imaginando assim, o Pedro e o Bruno Paim ali, que são os que botam a mão na massa na sexta-feira agora para jogar. Então, assim, eles estão, tipo assim, quase que eles têm um peso, uma responsabilidade nos ombros deles, tipo assim, essa região aqui tem que entrar em maneira mais restritiva, porque pode faltar leitos se não tomar essa medida, entendeu? Ou seja, tempo assim, e fazer projeções de probabilidade de óbitos na semana seguinte. Imagina o grau de... E tu tornar esse teu trabalho público, ou seja, eu estou prevendo que a região tal vai ter 20 óbitos de tal a tal. Sabe? Olha o grau de responsabilidade dessas pessoas. Então, no início, eu até meio que estressei com eles, assim, porque o modelo de sensibilidade ele virou modelo, assim, referência para outros estados, ele virou notícia nacional. Não sei por coincidência não, mas vários outros estados usaram. Olha, agora logo eu vejo o mapa de Santa Catarina, pô, mas esse mapa é nosso. A G1 está usando o mapinha, mas as coisas são meio... Parece que virou modelo nacional. E muitos veículos, porque a Liane passou a dar entrevista quase que diária sobre o modelo, mas muitos veículos dizem, não, nós queremos falar do perfil de quem está trabalhando, dos técnicos, de quem é do governo, profissionais que estão ali. E o pessoal, o Pedro, né, sempre muito com receio disso, assim, com medo da reação, de repente até assim, a incompreensão que eles tinham dessa outra lado, seja, do comerciante que vai ter que restringir a sua atividade. Eles tinham medo, literalmente, assim, de estar muito expostos a patrulhas ideológicas. Esse aí que está fechando o comércio aqui na Porto Alegre, né? E não é isso. Mas eu fico imaginando a tensão e o grau de responsabilidade que eles têm toda semana e dizer, tal região precisa ter restrição porque o nosso modelo está mostrando, e se tu for ver assim, o modelo, os números estão mostrando que eles estão certos, entendeu? Até agora, assim, todas as projeções de mais longo prazo, eles têm quase acertado na mosca, sabe? Tinha muita projeção otimista, isso vai ser mais uma HN1 aqui no estado, ou seja, teremos 800 mil mortes, e a gente viu que não é uma gripezinha, né? Popularizando. E eles estão, assim, as projeções que eles fazem, conforme as medidas que o modelo recomenda, eles estão acertando, entendeu? Então, eu vejo que é um trabalho, eu sempre digo assim, daqui a um tempo eles vão ser reconhecidos mais do que agora, entendeu? Todo mundo, assim.
E daí, voltando para os outros grupos, assim, muito do perfil da Leani e dessa equipe que ela conseguiu mobilizar, né, o Departamento de Economia e Estatística e outros parceiros, assim, é literalmente gente que bota a mão na massa e vai correr atrás. Ou seja, então, imagina discutir para mais de 130, 112 atividades econômicas. Todos esses protocolos caem nesse grupo. De bandeira amarela, de bandeira laranja, bandeira vermelha e bandeira preta. Ou seja, esse grupo teve que, claro, sempre com apoio, mas é um grau de responsabilidade, por dizer que tal bandeira, X% de funcionários da indústria pode trabalhar, tais protocolos. Então, tu não tinha uma referência muito maior. E viveu uma pandemia nessa dimensão. Então, e eu vejo que esse grupo é extremamente propositivo. A área da educação, que a colega, a Daiane, acho que foi entrevistada, né? Então, assim, toda uma pesquisa que foi feita com as entidades de educação, ou seja, todo o desafio que é construir um modelo de volta às aulas. Olha que desafio que tem, a responsabilidade que é dizer, não, a criança de 7 anos, que é da educação infantil, ela pode voltar a frequentar. Olha, sabe, o grau de responsabilidade. Mas esse grupo também está botando a mão na massa e está dizendo, governador, esses são os indicadores, esses são os insumos que o senhor tem à sua disposição, essas são as projeções, e agora o senhor tomou uma decisão. Buscando outras opiniões e tudo mais. E esse grupo, eu acho que o Comitê de Dados, ele criou propostas assim, que estão orientando. O governo tem se baseado muito nisso aí, então. Não só do modelo de licenciamento controlado, não só da pesquisa de prevalência que eu falei, mas projeção de cenários econômicos, a questão até dos impactos. A gente divulgou um estudo que é muito legal, assim, sobre a questão do que o transporte coletivo vai sofrendo, né? E daí o transporte coletivo, na verdade, a pandemia, ela também veio para desnudar muita coisa, assim, sabe? Ela veio para, tipo assim, ó, o setor de transporte público já estava falindo no país. O modelo de transporte público de Porto Alegre, de cidade pequena, intermunicipal, ele já é um modelo que estava caminhando para a falência. A pandemia veio, está falindo. Entendeu? A educação do Brasil tem um hiato de diferença entre a educação da escola privada e da escola pública que era gritante. A pandemia veio e mostrou aqui. Tem municípios que tinham altos indicadores aí de Enem, Fundeb, assim, e que não tem aula hoje nem remota. Ou seja, então, assim, olha a distância que existe entre as escolas privadas e o ensino público no país, entendeu? Então, a pandemia veio para dizer, olha, como está longe da inovação, longe da qualificação dos professores para poder atender esse novo aluno, entendeu? Porque a aula é remota, a aula presencial, ela é quase discutida, mas ela vai começar a conviver esse modelo híbrido, vai começar a ter mais atividade remota para os alunos. E nossos professores tiveram apoio, qualificação, cursos para acompanhar essa. Então, a pandemia veio para desnudar muitos flagelos da nossa sociedade, entendeu? E que agora vão ter que ser encarados. Então, e o Comitê de Dados, eu vejo assim, na área da saúde, no grupo econômico, social ali, está para surgir um grande projeto na área até de transferência de renda para estudantes, né, para tentar manter. Hoje eu escutei um ex-ministro da Educação, acho que assim, a economia vai levar 2, 3 anos para recuperar patamares pré-pandemia, entendeu? Alguns cenários até somarão. E a educação, por exemplo, também vai sofrer muitos anos para suprir o impacto deste ano, entendeu? Então, e esse comitê, eu acho que está ajudando o governo do Estado a ter políticas, né, pós-pandemia, muito legais, assim, esse modelo de transferência a gente aprender o aluno no ensino médio que está sendo desenhado, são coisas que surgiram desses grupos do Comitê de Dados. E que eu acho que o governo vai começar a tomar decisões de políticas públicas baseadas em evidências, cada vez mais. E daí, porque isso vai garantir melhores resultados e
não vai evitar desperdício de dinheiro, né? Dinheiro público. Parece... O Rodrigo já está com quebrante, né? É que eu fiquei falando muito aqui, deixei ele sem. Tu quer fazer alguma pergunta? Rodrigo, eu não sei se eu estou sendo muito intrometida. Não, se não tiver outra pergunta antes, eu ia fazer aquela questão das demandas da sociedade, né? Como é que elas chegam no setor de comunicação do Estado? Eu fiquei um pouco confuso em relação a quais são as atribuições da ASCOM, da Secretaria do Planejamento, da Secretaria da Comunicação, do GT de Comunicação, do Comitê de Dados. Então, o que eu queria saber um pouco, já falou sobre como chegam as demandas dos jornalistas, que muitas vezes eles perguntam coisas que já estão lá, mas como é que chegam as demandas dos cidadãos, da sociedade, dos prefeitos, das pessoas que respondem em Facebook, redes sociais, Twitter? Como é que a comunicação do governo do Estado responde a todas essas demandas, a questionamentos e a problemas que são colocados? Assim, tanto do aspecto dos recursos, né, das prefeituras ou associações regionais, tem todo um formulário, tem toda uma tramitação que não tem nada a ver com a comunicação, ou seja, é uma questão quase que nem um processo que encaminhou para o Estado, antes era físico, agora através de um formulário eletrônico. Ou seja, os municípios apresentam recursos. Agora, os municípios que querem, as regiões que querem fazer cogestão, eles vão apresentar um protocolo direto ao gabinete de crise, entendeu? Via Secretaria de Articulação de Apoio aos Municípios, aí, isso não tem a comunicação. O grande desafio da comunicação é o seguinte: a região X ela vai pleitear um protocolo mais flexível, aprovou, ela nem chegou a protocolar lá, mas o jornal, a televisão lá da região, já estão demandando, vocês já receberam, qual é a avaliação que tem sobre isso, não sei, e aquela coisa do jornal de informação. Ou seja, se fosse ler o decreto da cogestão, ia ver que 48 horas depois do protocolo, o governo tem que dar uma resposta, ver se não tem nenhuma inconsistência naquilo que a região está propondo. E tem mais 24 horas de prazo para o município publicar um regulamento próprio lá, comunicando formalmente a sua população de que vai adotar tal modelo de protocolo, para daí vigorar. Ou seja, então aí já tem 72 horas, ou seja, não adianta eles anunciarem lá, você já pode o comércio abrir de tarde. Então tem muita demanda desse tipo assim, que são, pela agilidade da comunicação que tem hoje, assim, são situações que ainda estão iniciando todo esse processo interno, formal, o modelo prevê tanto do recurso, e a imprensa já quer uma posição do governo sobre tal coisa. Isso é coisa de toda hora. Mas, assim, então, só para assim, essa questão dos recursos, o nosso grande desafio é o comunicar a decisão que o governo está tomando, não uma avaliação prévia sobre cada um deles, não passa por nós. Então, a nossa missão é só tentar comunicar o que o governo decidiu diante de tal recurso, ou de tal demanda. Então, a gente procura alinhar com a SECOM e tudo mais, assim, principalmente não ter divergência, ou seja, da secretária sair falando uma coisa e depois o governador falar uma coisa bem diferente. Acho que me perdi na tua pergunta, assim. As redes sociais. As redes sociais, elas, se for ver ali, elas é um rosário de situações que se dividem, umas em críticas e outras em apoio, quase que 50%. Então, a postura que a SECOM tem tido é de não criar debate em praça pública sobre, ou seja, deixa as pessoas se manifestarem. Às vezes as pessoas até precisam também desabafar um pouco ali, né? Deixa eu trabalhar, quero trabalhar, tenho que sustentar, sabe? Então, assim, se tu for criar uma discussão em praça pública, assim, tu acaba, às vezes, até perdendo a razão, entendeu? Então, a gente dá vazão às críticas, tem alguns veículos que a gente monitora, que são mais ácidos nas críticas, hoje em dia, o trabalho de assessoria ele é muito mais preventivo da crise do que tentar depois remediar. Então,
a gente procura orientar muito, assim, ó, não entre em tais polêmicas, o secretário vai dar uma entrevista, a gente procura também vender pautas positivas, né, assim, que não ficar sempre só a gente chama feijão com arroz, que é a bandeira tal, o mapa tal. Algumas outras pautas, a gente tem, alguns estudos, a gente tenta vender sempre informações assim positivas, que realçam, né, a qualidade de estudo, assim, mas redes sociais, assim, como é um mundo muito amplo, né, muito horizontal, assim, né, literalmente as redes sociais, elas horizontalizaram, né, a comunicação, ou seja, não existe mais a coisa do veículo, a atividade, até chegar com hoje está. E essa horizontalidade da comunicação, ela criou as tribos ainda, né? Então, se tu for entrar num debate, ele acaba não sendo muito produtivo. Mas, claro, tem uma equipe da SECOM lá que monitora, por exemplo, às vezes algumas postagens começam a bombar, né? Ou seja, começa a ter muito compartilhamento ali, que tu acaba, às vezes, criando algum remédio ali para tentar contornar, esclarecer, uma ação de reação, né? Daí, nesse caso, para tentar neutralizar um pouco aquele efeito negativo que a gente está trazendo. Mas, em síntese, assim, a gente percebe, por exemplo, quando tem uma live, tu vê o chat ali das pessoas, eles literalmente se dividem em um apoio quase que intransigente ao governo. Existem muitas mobilizações, assim, também, a gente percebe na área da educação, bem dividida, não volta às aulas, meu filho não vai, assim. E daí tem outros segmentos que querem, a gente percebe muito que é que era mais ligado ao comércio, isso é, e daí, tipo assim, que meio que eu vou te dizer assim, elas transmitem o cansaço que elas têm já. Sabe? Daí começa a dizer, esse mapa, toda semana um colorido diferente, assim. É meio que um cansaço da pessoa, entendeu? Eu acho que, então, em termos de orientação que a SECOM nos passa, assim, e eu vejo uma postura deles, assim, também de não entrar muito nessas polêmicas nas redes sociais, para não alimentar e não entrar num debate em praça pública sobre alguns temas ali. Às vezes a gente nota tem ofensas, assim, de caráter pessoal, aí, ao governador, às pessoas, assim, preconceituosas, então, for começar a ter esse tipo de embate, assim, ele não é produtivo, né? A gente mantém a nossa linha. Mas, assim, deixa importante também, além do GT de comunicação dentro do comitê de dados, existe também o comitê de comunicação, que é a responsabilidade da Secretaria de Comunicação. Né? Eu até tinha esquecido de mencionar isso dentro do gabinete deles. Então, a política, por exemplo, assim, de relacionamento com os veículos de comunicação, entidades representativas da imprensa, é mais do Comitê de Comunicação, que é coordenado pela secretária Tânia da SECOM. Eu cuido mais do alinhamento, por exemplo, na questão das pesquisas da UFPEL, da divulgação dos estudos produzidos no âmbito do Comitê de Dados. Entendeu? Essa é a minha maior responsabilidade e eu acho que é a rotina que a gente já tinha antes, mas agora com um pouco mais de demanda e mais focado na questão da pandemia. E como é feita essa, digamos assim, divisão de tarefas? Não tem uma sobreposição de atribuições? Tem assessoria de comunicação da Secretaria do Planejamento, tem Secretaria de Comunicação, tem o GT de Comunicação do Comitê de Dados. Quer dizer, como é que se articulam todas essas esferas da comunicação do Estado? A SECOM, e obviamente, em se tratando de pandemia, tem um comitê de comunicação, ela é a grande referência em termos de alinhamento da política de comunicação do governo. Ou seja, nós temos que estar alinhados com as diretrizes que a SECOM define. Ou seja, tal assunto vai ser tratado de tal maneira, tal assunto nós vamos ter essa abordagem. Então, às vezes, tem assuntos assim que já estão em notas, estudos que a gente tem concluído aqui o processo. A imprensa está nos demandando, por exemplo, na questão da educação, por exemplo, a questão daquela consulta popular, nós ficamos com o assunto meio que parado aqui em termos de divulgação, uns 15 dias mais ou menos. Depois de concluída a consulta,
tinha sido já feito todo o levantamento das respostas das entidades, qual é o melhor modelo da volta. A imprensa nos cobrando quase que diariamente, como é que deu a consulta, qual é o melhor cenário das voltas aulas, e nós segurando a informação, porque houve uma orientação da SECOM de que seria usado pelo governador numa live. Então, que ninguém pode furar o governador, imagina. Não, governador, deixa que eu faço. Então, assim, em linhas gerais, isso não é só da pandemia, em linhas gerais de comunicação do governo, todas as ASCOMs têm que estar alinhadas com essa diretriz que a SECOM define. O GT de comunicação dentro do Comitê de Dados, ele foi criado para ter um fórum mais reduzido, que ajudou muito a estruturar a comunicação lá no início, ou seja, como é que vai funcionar a divulgação de tal estudo, como é que vai funcionar, quem vai produzir isso, quem vai produzir isso, como é que nós vamos validar as notas, por exemplo, cada rodada da UFPEL, como é que a gente valida isso? Então, esse foi mais o GT foi mais no sentido de estruturar a comunicação lá no início, quando a gente começou a enfrentar a pandemia. Hoje, basicamente, a gente não tem reuniões do GT de comunicação mais. A gente continua, a partir daquelas primeiras conversas que a gente teve no início lá em março, abril, a gente já entrou literalmente na linha de produção, ou seja, já está definido o que a tarefa de cada um, ou seja, esse produz o material gráfico, a apresentação, esse produz a nota. Hoje a gente divide tarefas, literalmente, assim, mas é um contato, assim, no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, ali, a gente resolve tudo. No início, isso foi importante, porque tu tinha que ter um alinhamento. Como é que tu... nós tínhamos parceiros externos, por exemplo, todo estudo da pesquisa da UFPEL, ela é bancada por parceiros externos, não tem nenhum centavo de dinheiro público. Então, são todos parceiros privados. Esses parceiros, eles, obviamente, eles têm interesse institucional, né, de valorizar a marca deles, né, na linha de comunicação. Então, nós tínhamos que alinhar muito internamente isso no início, para não, tipo assim, um dos parceiros sempre a minha instituição está apoiando a pesquisa tal, tem uma comunicação totalmente assim, diferente do que a gente iria na nossa linha, entendeu? Então, isso foi bem... O GT ajudou muito a fazer esse alinhamento com os parceiros, né, o que os parceiros poderiam fazer, deixar de fazer. E, de repente, teve muito estresse no início, assim, de parceiros vendendo a pauta sem... tipo assim, vendendo... Vamos pegar um exemplo. Vendeu a pauta de uma entrevista do reitor da UFPEL para a Globo News. Sem isso estar alinhado com a SECOM, ou comigo até. Sabe? Aconteceu até de, o veículo tal se interessou pela coisa, já marquei a entrevista com o reitor para atender eles. Sim, não. A pauta, tu vendeu, ótimo, o veículo se interessou, só que quem vai falar nós tínhamos que ter discutido. Mas isso no início foi bem estressante, ou seja, a gente era até quase que furado por gente da casa, assim, desse GT ali, em termos de eles venderem a pauta do jeito que eles queriam, então, mas isso daí a gente conseguiu alinhar, hoje o estresse baixou, hoje a mecânica funciona perfeitamente, ou seja, a gente tem acesso ao mesmo tempo à informação, só que o start de tornar público o resultado, por exemplo, ele tem que ser comigo e alinhado com a SECOM, não pode ser... A UFPEL não pode, terça-feira de noite, sair divulgar o resultado, se quarta-feira a gente tem todo uma coletiva convocada com o governador, com a secretária, com o reitor. Mas no início estava... Então o GT teve esse papel mais de alinhar as diretrizes internas no início, assim, e depois entrou no seu trabalho. Assim. Mas, basicamente, a sobreposição, o grande guarda-chuva é a SECOM, quem define as diretrizes é a SECOM, e a gente vai a partir disso aí. Que eu acho que a pandemia e todo mundo juntando os esforços em torno desse combate à pandemia acaba apagando um pouco a perspectiva de que a Ascom, CEPLAG, ela girava em torno, antes da pandemia, das demandas de uma secretaria grande no Estado, né? Que tinha os seus projetos
seus programas que continuam existindo. Então, acho que uma parte das tuas demandas, óbvio que migrou para a pandemia, mas tem outros programas, outros projetos, vocês coordenam justamente, estão, né, nessa questão da pesquisa com o FPEL, que talvez tu quiser comentar um pouquinho mais. Eu percebo que tu sempre toca nesse tema, e é um tema importante, né, por ser uma grande pesquisa, por ser a CEPLAG, né? Não, se fosse a SCOM de uma outra secretaria, não estaria com vocês, assim. Não, a gente até tem nos relatórios quadrimestrais que a gente teve, assim, a SCOM da CEPLAG já trata de uma secretaria bem grande, ou seja, ela já vem de fusão de duas secretarias importantes, assim, estratégia, planejamento e TIG-SMART, que é a gestão de pessoas e patrimônio, né? Ela já ficou uma secretaria grande. Ela teve um protagonismo muito forte da secretária, ou seja, às vezes tu tem uma secretaria grande, mas que a liderança não tem um protagonismo do tamanho que a Liani teve, né? Assim, ela trouxe muita inovação. Eu aprendi muito nesse 1 ano e meio aqui, sabe? Mesmo já com 30 anos de carreira jornalística, eu aprendi muito, principalmente em termos de comunicação interna, de agilidade de algumas atividades, assim, ela já trouxe esse protagonismo. Essas rotinas, elas reduziram um pouco, mas não na mesma proporção do que a pandemia trouxe de trabalho a mais, entendeu? Então, mas a equipe tem dado conta, sabe? Hoje a situação já está um pouco mais diluída, entendeu? Assim, já meio que entrou na linha de produção, ou seja, virou rotina, mas sexta-feira divulgar, não é mais um trabalho extra. Parece que nós somos liderados com a reforma. A reforma tinha uma demanda que quase diária, agora nós estamos com uma demanda quase diária, mais focada na pandemia. O que eu ainda assim vejo que o nosso impacto ele é muito maior agora, assim, sabe? Porque uma coisa, por exemplo, quando tu está tratando da reforma, claro, tu está tratando uma coisa para o Estado, mas parece que o teu público que tu afeta, ele era mais restrito, que era mais o servidor público. Assim. Agora tu está lidando com uma pessoa que afeta a vida de todas as camadas da sociedade, entendeu? Então parece que, puxa vida, tem um misto assim de certo medo, né, para comunicar errado alguma coisa, mas também tem uma certa grau de satisfação. Tu olha num programa de TV, ou tu abre um jornal todo dia, tu olha nossas bandeirinhas aqui, e literalmente, assim, o nosso trabalho, eu acho que, e aí vai mérito de toda a equipe, do Vinícius, da Juliana, de todos os outros atores, hein? Nosso material ele chega a ser copiado pelos veículos, assim, não é nem, vamos pegar o modelo, não, esse é Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? A gente vê o nosso mapa, aqueles gráficos lá do grupo, aí, eles estampados nos veículos. Né? Isso quer dizer, o material é bem feito e a secretaria virou assim, uma referência de credibilidade. Você quando vê daquilo que né, tenha dúvida sobre a qualidade da tua informação que tu está colocando ali, né? Isso é muito gratificante, ou seja, a gente vê que diariamente nós temos, às vezes, somos pauta, entendeu? Isso para o jornalista é bom. O jornalista gosta dessa demanda, dessa pressão. Em algum momento a gente comentou sobre a questão das fake news, né, que hoje em dia às vezes atropelam o trabalho do jornalismo mais sério e dos estudos técnicos científicos, assim. Vocês têm no meio desses furacões todos e considerando as atribuições que são das próprias assessorias, alguma política de monitoramento de resposta a esse tipo de coisa ou não conseguem chegar a isso? Assim? No JASCOM, nós não temos estrutura e perna para fazer um monitoramento de redes sociais assim, nesse nível de detalhamento assim, para monitorar. Isso tem uma estrutura na SECOM que também não tem perna para fazer esse monitoramento muito... Os próprios veículos de imprensa, eles até criam comitês assim, de ação, né, para tentar desmentir esses fake news. Esse é um desafio. A gente vê, assim, por exemplo, nós estamos se aproximando de mais um período de eleições, né? A grande preocupação do Tribunal Superior Eleitoral é com as fake news, já não é mais caixa 2, não é mais verificar, é fake news. Então, imagina
praga que eles veem. E daí tu diz assim, as pessoas compartilham coisas assim, sem o mínimo cuidado, sabe, de checagem, nada. Por quê? Porque eu vejo assim, é que nem no mundo do crime, assim, se convencionou uma época assim, o crime organizado, porque parecia que o crime sempre estava mais organizado que a força policial, entendeu? Ou seja, por isso que chamava de crime organizado. Assim. E parece que, assim, se tu for ver, as fake news, elas têm uma... por que elas têm essa... Elas induzem as pessoas, às vezes, pessoas que dizem, essa pessoa não é uma pessoa totalmente analfabeta, né? Ela é uma pessoa com relativo grau de instrução e informação, e ela acaba compartilhando isso, porque a fake news ela acaba tendo uma técnica de comunicação que tu não pode desconhecer, não é feita a facão. Às vezes, assim, mas é tudo feito, eles fazem, tipo, mal feito, assim, meio distorcido, é porque assim, mal feito, distorcido, aquele público vai dar vazão, entendeu? Então, olha, é um desafio permanente. O que eu vejo, assim, é, eu acho que também as próprias plataformas se omitiram muito, né? Porque eu não sou um gênio em TI, né? Longe disso, eu sou quase um analfabeto em termos, assim, de gerenciamento de TI, de segurança, da informação e tudo mais, né? Porque eu vejo, assim, Facebook e tudo mais, assim, eles se omitiram muito tempo. Hoje, essas máquinas de fake news, elas são muito bem estruturadas, sabe? E eles se omitiram muito tempo em bloquear contas, em tomar atitudes mais duras assim, em relação a isso aí. E hoje parece que tem assim, uma prática institucionalizada que é muito complicado. E na questão da fake news, assim, relacionada à pandemia, o grande problema mais foi esse, assim, das soluções mágicas, ou seja, e daí tu diz assim, daí aquela questão do componente político, do meu líder dizendo uma coisa, da responsabilidade das pessoas públicas. Quantas nem é fake news, mas assim, olha, isso aqui vai acontecer, tal coisa. Teve muita autoridade prevendo que, não, isso aqui é 2 meses, vai morrer tantas pessoas, e tem que, não adianta fechar, não adianta ter restrição, não adianta ter lockdown. Daí, assim, como não acreditar nessa pessoa? Se o cara tem um cargo, se tem uma história, sabe? Então, eu vejo assim, peca daí que é uma discussão muito longe. Daí a questão do nível educacional do Brasil, sabe? As pessoas não conseguem diferenciar o que... Mas eu acho que o grande mal que foi feito em termos de comunicação na pandemia é essas soluções mágicas, ou seja, cloroquina, ozônio. Isso se difunde de uma maneira, assim, as pessoas acreditam de tal maneira que... Mas daí tu diz assim, isso é só a pessoa desavisada que se compartilha, não. Tem gente muito bem instruída que compartilha, né? É complicado, é complicado. Então, assim, eu vejo que se tu tem uma linha de comunicação que sempre vai se pautando por isso, é muito mais trabalhoso. Tu tem que estar martelando naquilo que tu acredita. Pode demorar mais, tu pode ter mais trabalho, mas as pessoas elas abandonam aquela mentira que elas... Mas o problema é todo que nesse meio tempo ela disseminou mesmo. É um desafio, assim, terrível, fake news, assim. Eu logo no início, assim, achava que isso não era tão... Mas isso dissemina como hoje é acessível às pessoas, todo mundo tem acesso a esse tipo de plataforma, então é uma coisa que dissemina de uma velocidade, então é um desafio que ninguém ainda tem uma resposta para dar. E a pandemia ela acabou potencializando também, trouxe mais esse ingrediente. Daí tem aquele ingrediente político, né? A gente sabe como é que está funcionando no Brasil aí, e é terrível, né? Ou seja, é um desserviço, né, da saúde pública, né? Que algumas pessoas fazem, mas temos que aprender a conviver com isso aí, mas é um desafio. Eu sinceramente, não tenho resposta para como enfrentar fake news em qualquer situação, quer na pandemia, quer no período eleitoral. Os veículos fazem todo um trabalho de checagem para desmentir isso, mas
tipo aquela coisa do crime organizado e a polícia. Gente. Parece que a velocidade da checagem nunca vai alcançar a velocidade das fake news. Mais uma mazela que a pandemia desnudou, né? Mais uma. Rodrigo, tu queres? Sim, não sei se tu tem mais alguma questão, Clarice, senão a gente já pode encaminhar para o fim. A primeira coisa, assim, tu já falou um pouco, Pepo, sobre a tua experiência na pandemia, no sentido de que o isolamento social, tu já tinha uma espécie de isolamento social. A gente queria te perguntar um pouco, não tanto sobre o lado profissional, mas um pouco sobre a tua situação pessoal e subjetiva na pandemia. Como é que tu te sente, como é que tu vê, quais são tuas vivências? Assim, eu desde o início, assim, por estar acompanhando alguns cenários de projeção internos, tipo assim, final de fevereiro, março, quando os primeiros cenários de projeções já sinalizavam uma coisa dramática. E imaginava, por exemplo, que o Brasil passaria de 100 mil mortes, né, em 5 meses de pandemia. Esse dia até saiu, daí não é fake news, mas daí saiu um card, assim, a bomba de Hiroshima matou. Então, Brumadinho, né? Quantas Brumadinhas, sabe? Nós temos 2 Brumadinhos por dia, quase, sabe? Então, assim, eu desde o início, por ter acesso a esse tipo de informação, eu literalmente, eu logo me preocupei muito, assim, sabe? Eu via que algumas, assim, pessoas da minha relação ainda não tinham uma noção, parecia uma coisa muito distante ainda. E uma coisa que para minha família caiu a ficha assim de uma maneira tão assim, puxa, tá tão perto assim. A gente estava almoçando num sábado e isso foi em fevereiro, março, abril. E teve alta da UTI do Hospital Moinhos de Vento, a primeira paciente do Hospital Moinhos de Vento que foi para UTI, a primeira alta, né, de paciente Covid. E essa paciente é a neuro do meu filho. E eu não sabia, a gente não sabia que ela estava doente, porque ela atende também no clínicas, né, no hospital de clínicas. E quando a gente estava almoçando, daí no Jornal do Almoço, famoso aqui, né, assim, funcionários e familiares saudáveis, aquele ritual das altas, né, da UTI, de aplauso, a pessoa vem, a doutora Silzá Tramontini. E nós, sim, eu tinha estado com ela 4 semanas antes. Não, acho mais, né? Porque ela ficou 4 semanas na UTI, umas 3 semanas na UTI. Eu tinha estado uns 15 dias antes dela ter os sintomas, eu fui lá buscar a receita, né, do consultório dela, e sorte que eu não tinha nem contato com ela, ela deixou na portaria, sabe? Eu acho que ela nem estava contaminada. Então, assim, e daí quando ela relatou ali o que ela passou com a doença, o jeito que a velocidade da doença causou no organismo dela, dela pressentir a morte dos 20 dias de coma induzido que ela estava, que ela tinha alucinações diárias, assim, ela foi, e ela disse assim, eu sendo médica, né, eu senti quando a equipe veio para me entubar, sabe? Então, puxa, daí parece assim, daí minha esposa também começou a ter um outro olhar, que, sabe, a gente não tinha, parecia que não estava tão perto, assim, mas eu desde o princípio eu sempre fiquei meio assim, muito preocupado, assim, porque as projeções já mostravam que bem grave, daí vazou em seguida uma conversa daquele médico muito lá de São Paulo, um áudio que ele teve com outros colegas médicos, ele dizia, São Paulo pode ter 40 mil mortes. Não, 40 mil, faz. Tipo assim, daí depois tu começa a ver, teve X mortes, sabe? E hoje tu tem 1.000 mortes por dia, sabe? Então, eu, no início, assim, eu logo me preocupei bastante. Algumas pessoas das minhas relações não mais demoraram.
Já minha mãe, que tem 82 anos, ela é radical até hoje. Ela não sai de casa, ela faz caminhada dentro da garagem. Ela assumiu, assim, os cuidados de uma maneira assim, ô, mãe, pode ir lá em casa almoçar com máscara? Não, eu me cuidei até agora, vou me cuidar até a hora. E graças a Deus... Então, assim, eu vejo... Lamentavelmente, a grande maioria da sociedade parecia, precisou a doença chegar mais perto, no vizinho, na porta da casa, para ela começar a dar valor. Não adiantava depoimento, a gente passou a ter depoimentos de pessoas que passaram. Então, eu vejo certos rituais, assim, do tipo, vai no supermercado, acabou aumentando, né? Vai mais vezes no supermercado agora, porque está mais em casa também. Aquele ritual de ver a sogra, a casal, 2 filhos, o cachorro, todo mundo tem que ir no supermercado sábado de tarde. Sabe? A família toda fazer o... Isso nunca teve no meu hábito antes, porque não era um problema, né? Não é problema. Então, assim, eu vejo assim, por que essa coisa cultural de lá, a família junto fazer o rancho, sabe? Para que, sabe, eu não consigo entender isso. Né? Então, tem coisas assim que é da cultura do povo, não sei se... Não é de graça que a Itália foi rápido, a Espanha foi rápido. Portugal, não sei o que aconteceu de novo, porque assim, parece que os latinos têm uma coisa que não vai acontecer comigo, sabe? Porque eu não consigo entender isso. Eu me cuidei muito assim no início, até hoje eu estou mais relapso assim, né? Mas no início eu me cuidei muito. Então, assim, a gente parou de ter... Eu tinha minhas restrições sociais, assim, por conta da situação do meu filho, que eu te coloquei. Claro, mas a gente tinha atividade, a gente saía, cinema, jantar, assim, mas era não numa frequência de outras pessoas. Então, eu sinceramente, assim, do meu emocional, eu não senti nenhuma mudança. Sinceramente, não senti nenhuma mudança mesmo. Eu não sei o que move pessoas a fazerem festas clandestinas hoje. Eu não sei o que move. Sabe? Tu quer fazer, o que tu quer fazer nessa festa? Quer pegar alguém? Vai pega alguém, não. Não precisa fazer aglomeração de 50 pessoas, entendeu? Sabe? Mas não, parece que tem que ter aquela coisa proibida, entendeu? Tem que ter a transgressão, entendeu? Então, eu não deixei de fazer muitas coisas do que eu via antes. Tipo assim, às vezes, no final de semana, a gente vai para casa de praia, sabe? Mas lá tá só os 3 que vão, os 3, e a gente já leva coisa para não ir nem em mercado lá, nem nada. A gente não tem contato com outras pessoas. Eu, sinceramente, então, no meu aspecto emocional, não mudou nada. Eu estou, assim, bem esperançoso que a gente consiga sair logo. Eu acho que o mundo vai mudar. O pós-pandemia não vai ser diferente. Mas não é tão, assim, tão rápida essa mudança. Essa mudança ela vai ser diluída, assim, sabe? Eu não vejo uma coisa assim, agora vai ser tudo teletrabalho, todo mundo vai usar álcool gel. Já. Não é. Eu me lembro, o HN1 também teve uma álcool gel, depois ninguém mais usa álcool gel, né? Mas alguma vai mudar e até assim a questão de valorizar algumas, tipo assim, as pessoas que agora têm esse isolamento social, elas vão começar a dar valor a pequenos encontros, entendeu? Não grandes atividades sociais, mas pequenos encontros vão ter um valor um pouquinho melhor, né? Esses choques da vida, assim, eles aprendem a tu valorizar as pequenas coisas. Eu acho que eu passei por em 2000 eu tive um diagnóstico de câncer. Um câncer raro, assim, que eu consegui vencer 20 anos depois. E ali, o tapa que a vida te dá é para te assim, tu não precisa de tanta coisa, tu não precisa disso, não precisa disso, sabe? Esse teu orgulho não serve para nada, sabe? As pequenas coisas, pequenas conquistas. E esse foi o meu primeiro tapa na vida. E o segundo tapa na vida foi mesmo quando o meu filho teve diagnóstico de autismo. Porque ali tu percebe, assim, tudo que tu resquício de algum tipo de
de preconceito, de arrogância, isso vai tudo por terra. Né? Então, essas coisas, eu sou uma outra pessoa depois da doença, eu sou uma outra pessoa depois do meu filho teve diagnóstico, eu acho que eu vou melhorar um pouquinho com a pandemia, mas não, assim, espero que a sociedade melhore mais, mas eu não sou muito, assim, iludido de que haverá uma grande mudança. Assim. Eu acho que depois que tiver vacina, alguns vícios vão voltar, assim, quase, muito próximo. O que eu acho que nós vamos sentir mais ainda, tempo, nós vamos ter a pandemia muito mais tempo na Alemanha, é esses impactos econômicos na vida, no emprego, na renda das pessoas. Isso as profissões, eu acho que vai ser essa mudança que o mundo já tinha, né? As profissões se reinventando, isso pode acelerar um pouco. E eu acho que vai ter um hiato assim, catastrófico assim, na área educacional. Sabe? Um ano de educação é muito importante. Qualquer estágio que a criança estiver. Sabe? Isso aí vai... Tem um custo, sabe? O Brasil já vinha muito atrasado, sabe? Em termos de qualidade de educação, isso vai ter um custo altíssimo. E nós vamos lembrar muito da pandemia, das dores, assim, não... O comportamento, eu acho que a grande maioria das nossas falhas vão voltar logo logo. Pelo menos é a minha avaliação. Mas tomara que seja alguma coisa que a gente consiga aprender, né, para melhorar. E tem alguma coisa que tu tenha vontade de relatar, de nos contar, que a gente não tenha perguntado? Assim, eu lamento, assim, a pandemia, que nem a gente diz, veio para desnudar muita coisa. Nossas precariedade na educação, alguns setores, assim, que já estavam, que não se reinventavam, vão falir, e eu falir daqui a 10 anos, vão falir daqui a 2 anos, assim. O que eu assim, vejo da pandemia, ela voltou a acender aquele ismo aqui no país, assim, dos contra e a favor, sabe? Parece que tudo é 880, sabe? Por culpa do viés político que caiu para dentro da pandemia. Né? Assim, né? Lamentavelmente, nós tivemos um país que não houve uma liderança única que pudesse magnetizar o país. Olha, nós vamos nesse rumo. Sabe? Se uma segunda vida, ou... Tu vai no Uruguai, sabe? Tu vê que a sociedade viu as diretrizes do país, sabe? Assim, comportamento. Alguns outros países, não me lembro todos aí, mas... Então, e aqui no Brasil parece que não. A pandemia veio para botar, tipo assim, os opostos, sabe? Tipo assim, os extremos. Ou seja, não, parece que o ponderado não serve para nada, sabe? Isso que me preocupa, assim, sabe? Jogou de novo, assim, se tu não tu não pensa como eu sou, tu parece que tu não serve para, tu não presta, literalmente. Daí tu já tem uma série de adjetivos, assim, não existe, parece que assim, foi afastado um terreno mínimo, assim, de que as pessoas, não, esse cara pensa diferente de mim, mas alguma coisa ele tem razão, entendeu? Eu posso não concordar com ele, mas eu tenho que respeitar a opinião dele. Parece que isso não, sabe, a pandemia veio para dizer, afastar qualquer de ter um pensamento mais, assim, de equilíbrio das coisas, sabe? Uma coisa... Aí tem que ser tudo extremado. Ou é extrema-direita, ou extrema-esquerda, ou é comunista, ou anticomunista, ou é contra, ou é a favor, sabe? Isso me preocupa muito. Isso pode... um clima de radicalismo, de jogar para a sua própria torcida, parece que tu tem que retroalimentar de situações assim, mas tem que crescer te retroalimentando dessa disputa, sabe? Isso eu acho que a pandemia vai deixar de herança negativa, assim, sabe?
além de todo o drama, né, de perdas de vida e tudo mais. O país não vai encontrar tão cedo um caminho mais de equilíbrio, de ponderação. Pelo menos eu gostaria de ter, assim. Cíntia, era isso. A gente já está terminando. Por que tu te dispôs a participar dessa pesquisa? Primeiro, pelo honroso convite. Eu acho assim, quando logo comentaram assim, de que não haveria uma memória, sabe, de outras grandes pandemias, ou seja, não existe nenhum registro do que o mundo, pela garrafinha, né, com a cartinha, ou aquela história de enterrar o jornal daquele dia, sabe? De vez em quando tem, né? Foi enterrado o jornal em 1900, vamos abrir o que é. Bom, isso aqui daqui a uns anos, e principalmente pela essa proposta, ou seja, se vão pegar desde o governador até o motoboy, desde o secretário mais importante no enfrentamento da pandemia, mas também a dona de casa, não sei se é esse o objetivo. Então, daqui a uns anos, tu vai jogar no Dr. Google, né? Pandemia do coronavírus, mas tu também vai ter esse testemunhal, né? Então, eu acho que alguma coisa vai ser... tem essa coisa assim, daqui umas décadas alguém vai se dispor, né? Vai ter um Rodrigo da vida, vai achar essa garrafinha, vai abrir, o que eles passaram naquela época? Bom, a gente te agradece, só queria te perguntar se tu mantém autorização Mantenho. e se tu quer estabelecer um prazo mínimo para disponibilização da entrevista. Pode já ser liberado. Então tá. Muito obrigado. Vocês querem dizer alguma coisa, Clarissa? É assim, eu só ia comentar que nós vamos fazer a ficha técnica, juntar depois com a foto que Sim. vai mostrar, e a gente está pensando em mecanismos de descrição, de sumarização das entrevistas com os tempos, os temas, e assim que for possível a gente vai disponibilizar. Quando nós fizermos o link, a gente envia daí para ti o link, para tu ver como ficou, para que tu possa consultar também, das tuas redes. Muito obrigada pela tua disponibilidade, a gente está aqui conversando um pouquinho mais de 2 horas, e deu para sentir que foi bastante, assim, comprou a nossa ideia. Obrigada por isso. Então tá. Para que de gravar?